Você tem que ter muita confiança no que faz. Como construir essa confiança que você não tem? Bem, a confiança é adquirida pelo aprendizado. É a única maneira de ganhar confiança. Fui a uma casa noturna em Londres, Inglaterra, nos anos 60. O Talk of the Town era o maior clube do mundo. E o show que eles tiveram foi o Oeste Selvagem. Foi como um show em Las Vegas. Poderia durar 2 ou 3 anos. Eles trariam as estrelas para trabalhar nele. Fui uma noite e tinha um lugar bem ao lado do palco. Havia 1000... Eles haviam colocado 1000 pessoas para jantar no Talk of the Town. Não está mais aberto. Wayne Newton era a estrela. Wayne Newton era um garoto. Ele tinha 20, 21 anos. Seu irmão estava tocando com ele, tocando guitarra em uma pequena banda. Saiu daquele palco e pumba! Assim mesmo, ele dominou aquele lugar. Eu nunca o esqueci. Aquele cara estava tão seguro de si mesmo. E ele tinha o público na palma da sua mão imediatamente. Cada vez que eu vou falar, eu vou encontrar um lugar. Se eu for falar com um grupo, talvez eu vá à cozinha e me sente. Aprendi que se você estiver vestido, eles vão pensar que você é o dono do lugar. Eles o deixam em paz. Eu vou sentar-me ali e eu verei Wayne Newton andando naquele palco como uma criança. E é isso que você tem que fazer. Você tem que realmente se apaixonar pela ideia de ajudar o público. E você é dono do lugar. Você tem que ser você mesmo e entregar. Cada vez que você vê uma estrela sair, eles são donos do lugar quando saem. Mas eles se apaixonaram por ajudar você. Além disso, você parece ter dominado o poder do alter ego. Para mim, como atleta, eu costumava ter medo de jogar antes de grandes jogos. E eu recorria ao Jerry Rice, porque eu era receptor e Jerry Rice era o melhor. E então eu imitava ele, eu perguntava como Jerry Rice faria isso. Como ele levava seu corpo, seu peito, como entraria em campo sua arrogância e sua confiança. E eu agia como Jerry Rice, eu me tornei ele. E isso me ajudou muito no campo, me ajudou a superar minhas inseguranças e meu nervoso, só incorporando a energia de Jerry Rice. Parece que você já fez isso. Faço Com de Wayne. maneiras diferentes com pessoas diferentes. Cenários diferentes, né? Sim. Anos atrás, comecei a perceber o verdadeiro poder da autoimagem, estudando-a. E tenho ensinado isto a muitas pessoas. Vou construir uma imagem, diferentes partes da minha personalidade. Verei alguém que realmente... algo que eles fazem, que eu realmente admiro na maneira como fazem. E eu vou adotar isso. Agora, eu tenho isto. Eu tenho feito isto por anos. E... se você me observa indo de um lugar para outro, eu nunca ando rápido. Eu nunca o faço. Quando eu era criança, isto ficou na minha mente. Havia outro garoto, Donnie Miller, que morava na rua onde vivíamos. Isto foi durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não havia paz em casa. Estavam longe, atirando uns aos outros. Mas o seu pai estava em casa. O seu pai não estava bem. O seu pai tinha tido um ataque cardíaco. Portanto, ninguém foi à sua casa porque o seu pai estava doente. Eles foram para as outras casas. Mas o médico deve ter dito a seu pai para caminhar. Seu pai estava sempre vestido com um terno, camisa e gravata. E eu veria andando pela rua. Eu via, de vez em quando, andando pela rua. E ele tinha esta marcha realmente relaxada. Então, quando eu estava construindo uma imagem de mim mesmo, a imagem de seu pai ficou presa em minha mente. Por isso, imitei a maneira como ele andava. Mas eu tenho feito coisas diferentes. Por exemplo, eu costumava assistir às gravações do Earl Nightingale. Quando eu fui trabalhar para ele pela primeira vez, ele tinha um estúdio de gravação. Foi assim, com uma janela. Em meu escritório, eu podia assistir quando ele estava gravando. E um dia percebi que ele estava falando para aquele maldito microfone. E eu pensei, aquele microfone é uma pessoa para ele. E entendi que todos os grandes emissores falam apenas com uma pessoa. Imagina Eles uma não dizem pessoa. vocês ou gente. Eles falam com você. Mas eles estariam falando... E percebi que eu estava falando em um microfone. Portanto, na minha gravação, eu estou falando com uma pessoa. É um microfone. Se fosse para um público, estaria falando com uma pessoa.
São apenas pequenas lições que eu peguei para melhorar o que estava fazendo. Eu me lembro, se uma pessoa é negativa em um público, realmente negativa, poderia haver 500 pessoas nesse público. A energia dessa pessoa é tão forte. Que se destaca. E havia uma mulher que eu conhecia, Beverly Lynch, anos e anos atrás, quando eu estava no Nightingale. E eu lhe perguntei uma vez, eu disse, Bev, ela era uma oradora, e eu disse, Beverly, o que você faz quando há uma pessoa negativa na audiência? Ela sorriu, e ela disse que estava falando para a luz, não para a escuridão. Eu disse, uau. Tão óbvio, como é que eu perdi isso? Então, se eu estou falando e há uma pessoa negativa ou algumas pessoas negativas, eu só pego uma pessoa que é super positiva e não importa para onde estou olhando. Essa é a pessoa para quem eu estou olhando. E você foca em pessoas positivas. Ah, sempre. Você não vai tentar colocar sua atenção na pessoa negativa e tentar fazê-la mais feliz e sorrir mais ou... Se você continuar colocando o positivo, se eles apenas abrirem a mente por um segundo, você está dentro. Você tem que levar as informações ao subconsciente deles. Você disse que uma das faculdades mais desafiadoras é a imaginação. É uma das mais difíceis para as pessoas. Não é a coisa mais difícil. É algo que realmente queremos entender. Porque a maioria das pessoas que usam sua imaginação usam ela da forma errada. Eles imaginam que não vai funcionar, eles imaginam que algo ruim acontece. E o que devemos imaginar com mais frequência? Devemos imaginar... Você tem que se ver onde quer estar. Você tem que morar lá. Há um grande livro. Talvez você conheça o livro de Stella Adler, A Arte de Atuar. Oh Deus, você tem que conseguir. Stella Adler foi uma grande professora de atuação. Ela era uma professora de método de atuação. Ela estudou e compreende Lavsky, o professor de atuação russo que originou um método de atuação. Marlon Brando escreveu o prefácio para seu livro. Ele foi o primeiro ator do método a alcançar o estatuto de superestrela. E ele escreveu o prefácio de seu livro. Agora, Stella Adler nunca escreveu um livro. Um homem chamado Kissel pegou todos os seus ensinamentos, todas as suas lições e os colocou em um livro. Assim, quando você lê o seu livro, você vai a aulas de atuação. E como disse Shakespeare, somos todos atores. O mundo é um palco, e isso é verdade. Quando você atinge uma meta, você age como você já estivesse lá. Isso já aconteceu intelectualmente, no momento em que você pensou nisso. Isso já aconteceu emocionalmente, quando se envolve emocionalmente com ela. Portanto, é apenas um período de tempo até que ela se manifeste fisicamente. Mas como não está na forma física, agimos como se ainda não a tivéssemos. É por isso que a maioria das pessoas ficam presas, porque agem como se ainda não tivessem alcançado a sua meta. Ou, eu não posso agir assim, Luiz verá que eu não tenho esse resultado, ele vai achar que eu sou uma farsa. Eu tenho que parar de me preocupar com o que Luiz vai pensar e começar a me concentrar no que Bob pensa. E é assim que você se vê a si mesmo, sua imaginação, você tem que ser essa pessoa. Goethe disse isso, um grande filósofo disse, antes de você poder fazer algo, primeiro você deve ser algo. Portanto, você tem que ser intelectualmente, tem que ser emocionalmente. Como dizem, é assim que uma pessoa pensa em seu coração, é a mente emocional. Bem, então é apenas um período de tempo até que se manifeste fisicamente. Essa é uma das primeiras leis do universo, é a perpétua transmutação de energia. A energia está se movendo para a forma sempre, movendo-se para a forma, através da forma, de volta à forma. Assim, fazemos com que tudo aconteça da maneira como pensamos e da maneira como ficamos presos às ideias.